dia! E o nosso programa Agenda Médica, que se inicia nesta manhã de sábado, traz para você esclarecimentos sobre câncer de próstata, cálculo renal e ansiedade na criança. Fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica só está começando. Bom dia! E para iniciarmos o nosso programa Agenda Médica desta manhã de sábado, vamos falar com a doutora Patrícia Miranda, que é neuropsicóloga. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, doutora Patrícia, sobre ansiedade, ainda mais nas crianças. Então vamos começar assim, nesse mundo de hoje que vivemos, essa correria, nesse dia a dia, é normal sermos ansiosos? A ansiedade, ela dentro da normalidade seria o quê? A gente ter essa reação bioadaptativa, né? Que é a reação que o próprio organismo desenvolve em função de algo estressor, de alguma situação que faz com que a gente fique além da situação normal em que a gente vive. Então, até esse ponto, ela é considerada normal, né? Quando ela excede esse limite, é que a gente não considera mais que seja normal. Mas ser ansioso no mundo de hoje é mais que normal. Certo. E, doutora Patrícia, podemos considerar a ansiedade como uma doença? Em alguns casos, sim, né? Quando ela está dentro da normalidade, como a gente falou, ela não é considerada patologia, né? Doença. Se esses sintomas, né, que aparecem, eles são além daquilo que se espera no quadro, a gente pode estar entrando, sim, num quadro de transtorno de ansiedade e aí sim ser considerado uma doença. E doutora Patrícia, como saber se a ansiedade é normal ou é patológica? Ela é considerada normal quando ela está dentro do que a gente chama de reação bioadaptativa, que seria o quê? Em função de algo estressor, de uma situação estressora, o organismo ele responde de forma a estar se defendendo daquela situação. Então essa ansiedade ela é considerada normal. Quando ela excede esse ponto, quando a ansiedade, os sintomas são maiores do que o fator estressor, a gente já considera o transtorno de ansiedade, que seria a patologia. E quais são esses sintomas, doutora? Os sintomas são bem variados, né? Eles são tanto físicos quanto orgânicos mesmo. Então, suor excessivo, respiração ofegante, palpitação, tremor, inquietação, né, tanto de pernas quanto de braços. Em algumas pessoas pode causar vômito, náusea, diarreia, né, roer unhas, fome excessiva, insônia. Então são vários os sintomas, né, e que variam de pessoa para pessoa. Certo. E doutora, tem alguma faixa etária que é normal ter ansiedade? Olha, a ansiedade ela não escolhe a faixa etária, né? Ela começa desde a infância e vai até a terceira idade, né? Até o fim da vida. Então hoje a maior preocupação seria realmente com as crianças, porque se tratada no início, na infância, a gente tem uma possibilidade maior de que essa ansiedade não cresça, né, na vida adulta e que a pessoa possa de repente até conseguir manter esse controle e ter uma cura, né, dessa ansiedade. Certo. E nas crianças são os mesmos sintomas que acometem os adultos? Também, só que nas crianças o que é mais comum são esses mais orgânicos: diarreia, vômito, choro fácil, né, a insônia. Esses são mais comuns na criança, mas elas também têm tremores, elas também têm palpitações. Na verdade, os sintomas eles não variam pela faixa etária, mas sim pelo grau de ansiedade que está sendo gerado no organismo. Certo. E como que faz, doutora? Onde procurar ajuda? Bom, inicialmente, né, se procura um especialista, que seria um neurologista, um clínico geral, pediatra ou um psiquiatra, né, de acordo com a faixa etária, né, e esse médico vai detectar se realmente essa ansiedade ainda está num grau de normalidade ou se já está excedendo, entrando para um transtorno de ansiedade, e vai fazer os devidos encaminhamentos, que seria entrar com os tratamentos mais adequados. Doutora Patrícia, dentre esses tratamentos que você falou, quais são os mais utilizados? O primeiro passo, né, o especialista, normalmente, quando ele trata mesmo de um transtorno, ele vai entrar com a medicação, né, que seriam os ansiolíticos, né, chamados comumente como calmantes, para que se possa ter um maior controle desses sintomas. A princípio, a medicação seria o primeiro passo.
né? Em conjunto, normalmente entra-se também com a psicoterapia, né? Que seria o tratamento com o psicólogo, para tentar descobrir a causa, né? dessa ansiedade e tratar a causa, porque se a gente trata só o sintoma, eles até vão sumir, mas se a gente não trata a causa, eles vão retomar a qualquer momento. Então, a psicoterapia junto com a medicação são o que a gente chama a dobradinha, que dá muito certo, né? E tem uma outra coisa que também é muito comum, seria a mudança dos hábitos de vida diário, que normalmente são eles os fatores estressores que levam à ansiedade. Então, uma vida mais saudável, com atividade física, mudança alimentar, toda aquela rotina que a gente já conhece do ideal de vida, né, para qualquer patologia sair de perto do indivíduo, né? Doutora Patrícia, dentro desses medicamentos que você citou, as crianças também podem usá-los? Podem sim, existem medicações que são específicas para criança, né? Onde as dosagens são menores, né? Algumas são líquidas e não comprimido, né? Existem as dosagens específicas e os medicamentos mais adequados para cada tipo de ansiedade, porque a ansiedade também ela varia, não existe um único tipo de ansiedade. E se tratando de transtorno de ansiedade, a gente tem vários subtipos de transtorno. Então, de acordo com o transtorno, é que o médico, né, vai escolher qual a medicação mais indicada. E as crianças estão também dentro desse quadro, onde podem ser medicadas sim. Tomando calmante, tudo do mesmo jeito? Isso, só que normalmente as dosagens são menores, né? Porque qual que é o intuito de se dar a medicação, né? De se prescrever? Não é de dopar a criança ou o adulto ou o idoso, mas de deixar a pessoa numa situação mais confortável, né? De controle desses sintomas que deixam a pessoa descontrolada, fora do seu normal. Então é de dar normalidade à pessoa que não está conseguindo sozinha. Então, já que ela não consegue, a medicação vai fazer essa ponte. É ela quem vai dar essa condição da pessoa se manter dentro de uma normalidade, né? Então, assim, a medicação também, ela não é definitiva. Não é porque eu tenho ansiedade, um transtorno de ansiedade, que eu vou tomar a medicação a vida toda ou que eu necessito de medicação. Isso varia de cada paciente, né? Da forma que os sintomas se apresentam, da gravidade desses sintomas, do comprometimento que ele está causando na vida do indivíduo. E aí, dessa é indicado forma, também o período que vai ficar tomando, isso, né? Normalmente o médico prescreve, né? E faz uma reavaliação depois de um período para ver como que está o efeito da medicação, se ainda há necessidade ou se há necessidade de aumentar, diminuir, de mudar a droga. Isso é feito por avaliações periódicas, né? Por isso que a gente tem os retornos médicos e o acompanhamento, né, com a psicoterapia seria exatamente isso também, de estar tratando essa causa, tentando fazer com que o indivíduo se liberte mais da medicação e possa ter uma vida mais dentro da normalidade. E, doutora Patrícia, de quanto tempo é feito esse período, essa reavaliação? Ela é variável, né? Isso cada médico, cada especialista, né, vai de acordo também com o indivíduo, ele vai variar. Pode ser a cada mês, pode ser a cada 6 meses ou a cada ano, né? Algumas vezes um especialista em um determinado tempo, o outro em outra. Por exemplo, no médico, normalmente a gente vai numa consulta e a gente tem um retorno em até 30 dias. Sim. Né? Na psicoterapia, normalmente a gente tem uma sessão semanal. Então, a periodicidade é maior. Né? No caso da neuropsicologia, onde a gente vai avaliar o que é que essa causa, né, em que dimensão ela está atingindo a vida do indivíduo, né? De que forma seria trazendo, além da ansiedade, um transtorno de déficit de atenção. Normalmente as pessoas com ansiedade, elas ficam mais distraídas, né? Isso a gente chama de comorbidade ou de patologia secundária. Então ela tem um transtorno de ansiedade, o que é muito comum nas crianças. Tem um transtorno de déficit de atenção na escola, que só é visto como atencional. A criança não consegue prestar atenção. E quando a gente vai avaliar, né, na avaliação neuropsicológica, a gente percebe que esse déficit atencional, ele é secundário ao transtorno de ansiedade. Então, a criança está tão ansiosa, ela perde tanto o controle das funções superiores, que a gente chama, que ela não consegue prestar atenção. Ela pode também ter um dano de memória,
né, que seria o que? Ela começa a esquecer, ela não lembra mais, porque ela foca tanto no problema, na ansiedade, que ela o tempo inteiro fica na cabeça, o tempo inteiro, né? Então ela não consegue Perde perceber, ter foco, e aí pode levar também a déficits cognitivos, que seriam as dificuldades de aprendizagem que começam a aparecer principalmente nas crianças. Então, por isso que os pais devem realmente procurar ajuda quando percebem, né, o quanto antes, para evitar entrar num quadro de transtorno de ansiedade. Né? Quando é uma ansiedade que ainda é mais fácil de controlar, muitas vezes só com a psicoterapia a criança consegue superar essa ansiedade e não entrar com medicação, que seria realmente o mais adequado. Né? Porque a gente tem que levar em consideração que a medicação ela ajuda, mas assim, a medicação ela tem o lado dos efeitos colaterais. Tem que ter todo o acompanhamento. Isso, por isso que não se deve, o coleguinha da minha filha que tem o mesmo sintoma, está tomando tal remédio, eu vou dar para o meu também. Isso nunca deve acontecer, porque o organismo de cada um vai reagir de uma forma diferente e mesmo a gente tendo os mesmos sintomas e a mesma patologia, não necessariamente vai se adequar ao mesmo tratamento. Cada um vai responder de uma maneira. Então, isso a gente deixa realmente a cargo dos especialistas. Doutora Patrícia, quero lhe convidar para continuar conosco aqui no nosso próximo bloco. Tá ok, estamos à disposição. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não saia daí que eu volto em instantes.